Olá, mais uma vez estamos no estudo do Catecúmenos, hoje para aprender um pouco mais sobre as verdades das Escrituras Sagradas e também da nossa forma de vida eclesiástica como Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje, de forma especial, quando a Igreja Presbiteriana comemora 161 anos de existência em solo brasileiro, louvamos a Deus pela vida desta igreja, e pelo tudo que ela já tem feito e muito fará ainda, até que Cristo venha para também buscar a sua igreja sobre a face da terra, do qual nós fazemos parte também desse povo de Deus. Hoje, lição de número 13, vamos falar sobre o batismo infantil. Mas antes de falarmos, eu gostaria de ler ainda, mais uma vez, Mateus capítulo 28, os seus últimos versos, ou de 18 a 20, que é conhecido como a Grande Comissão, como o Ide de Jesus, ou a convocação de Jesus para que nós pudéssemos estar levando a sua palavra até os confins da terra. E ele diz assim: aproximando-se, lhes falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É uma ordem de Jesus sobre a nossa vida como seus seguidores, e também trazendo uma promessa para nós, que se nós fizéssemos a sua vontade também, Ele estaria conosco todos os dias, até o seu retorno. Louvamos a Deus por isso. Na semana passada nós falamos sobre a forma de batismo, espero que tenham entendido bem, onde nós praticamos não o batismo por imersão, mas sim por aspersão, à luz da palavra de Deus. Quem perdeu esse vídeo, essa aula, que possa acessar lá revsaulo.com.br, tem lá uma parte do site lá que vai estar escrito Catecumenato. Acessa Catecumenato, vai até o YouTube e lá tem todos os links desde a primeira aula, até esta aula que nós vamos ter agora, 13ª. A 12ª foi dividida em duas, estão os links lá então. Mas para nós, falando sobre o batismo infantil, que nem todas as igrejas evangélicas o fazem, nas igrejas reformadas nós temos mais uma coesão em relação a isso, sem problemas. Para nós o batismo é o quê? Quando falamos em batismo infantil, para nós o batismo é uma consagração formal, pública dos filhos também a Deus. Não é só dos adultos nesse sentido, ou de forma individual, mas nós entendemos que nós também, tendo os nossos filhos, nós fazemos o quê? Também consagramos eles de forma pública a Deus, os nossos filhos. E também, o batismo para nós, quando falamos em batismo infantil, é também a expressão da nossa fé. A expressão da nossa fé que damos como pais, nesse sentido, diante de Cristo Jesus, que diz o quê? Que todos os que vêm até Ele, que o Pai o dá, Ele o recebe, e a esses, a grande comissão fala para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que fala também para ensinar a guardar todas essas coisas, conforme diz o texto da palavra de Deus. Logo também a expressão da nossa fé, que nós assim fazemos diante dos nossos filhos. E também é uma representação emblemática, ou uma representação simbólica. Simbólica do quê? Das necessidades de purificação dos nossos filhos e da natureza da ação e da obra do Espírito Santo também sobre a vida dos nossos filhos. Nós temos bem forte aquela expressão da aliança familiar que nós temos e nós cremos desde o Velho Testamento, até que Cristo volte, da mesma forma que Paulo deixou bem enfático a essa expressão para o carcereiro: crê e será salvo
tu e tua casa, uma aliança familiar colocada sobre a vida daquele carcereiro, né? Que não era algo novo ou novidade, né? Era a expressão que já vinha desde o Velho Testamento, quando Deus fez uma aliança com seu povo através de famílias. Razões para o batismo infantil. Temos algumas razões que nós, presbiterianos, entendemos que podemos assim praticar, né, essa forma à luz da palavra de Deus, que vem de encontro também ao quê? A nossa raiz tradicional também da reforma protestante, né? Nós temos algumas razões para nós entendermos dessa forma que o batismo infantil é aplicável também nesse quesito de eclesia, de vida eclesiástica. A primeira delas, as crianças fazem parte da família e povo de Deus. Quem é que pode tirar as crianças dessa questão? Elas fazem parte da família de Deus e isto é ensinado de forma clara desde o Antigo Testamento. E depois nós vamos ver isso seguindo no Novo Testamento. Alguns textos, né, que nós temos aí, como Gênesis 17, do verso 7 a 10, né, ele mostra para nós desta forma. Lá quando Deus chama Abrão, né, ainda Abrão e não Abraão, né, mas ele chama Abrão num sentido familiar, ele não chama só no sentido pessoa. E diz os versos 7 a 10 assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, falando para Abrão, mas Deus estende isso falando, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança. Com quem Deus está fazendo essa aliança? Só com Abraão? Não, ele diz: guardará a minha aliança, tu e tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. A gente vai ver essa circuncisão depois no Novo Testamento traduzindo como batismo, nesse mesmo sentido ritualístico que nós vamos ter aqui, ao qual Deus institui então a circuncisão, né, que daria-se a circuncisão a todos os homens, né, nascidos, né, desde o 8º dia do seu nascimento. Deuteronômio ainda, continuando, a gente vai ter aqui no capítulo 29, um texto grande, vai falar justamente sobre o quê? Vai falar sobre essa questão de aliança familiar também. Eu não vou ler todo o texto, mas Deuteronômio 29, ele vai estar falando sobre a aliança de Deus com o seu povo. Eu vou ler o verso 1 apenas e tão somente. São estas palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizeram com eles em Horebe. Ou seja, uma aliança que Deus havia instituído com todos os filhos de Israel. E vamos tirar as crianças dessa aliança? Jamais, porque essa aliança que está sendo novamente dita aqui é aquela aliança inicial que nós vamos ter lá em Abraão. Aqui apenas está tão somente o que? Reforçando a aliança de Deus, trazendo a memória do seu povo, que é o capítulo de número 29. Os versos 10 desse capítulo 29 a 13 diz assim: vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, os vossos anciãos, os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos e as vossas mulheres e os estrangeiros que estão no meio do nosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que
entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. Né? O que nós temos nesses versos aqui, que nós podemos ver, é que Deus está estabelecendo uma aliança com todos, para que entres na aliança com o Senhor teu Deus. Né? Todos vós quem? Os cabeças da tribo, os anciãos, os oficiais, todos os homens de Israel, os meninos e as vossas mulheres e estrangeiros que estão no meio de vós. Para quê? Para que hoje, diz o verso 13, te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a quem? A seus pais, começando com Abraão, Isaque e Jacó. Aquela aliança que Deus fez com Abraão para ele e sua descendência. Estavam todos dentro de uma aliança. A gente vai ver isso também presente aonde? No Novo Testamento. O Novo Testamento ele vai trazer no livro de Atos, quando começa a realidade da igreja primitiva, o verso 39, depois que eles ouvem, né, o sermão de Pedro, ali tem 3.000 pessoas sendo batizadas, né, e o verso 39 assim diz: pois para vós outros é a promessa. Para quem? Pedro deixa enfático, ele volta tudo lá para trás no Velho Testamento e traz de volta. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que estão longe, isto é, para quantos o Senhor vosso Deus chamar, ou seja, para aqueles que ainda virá. Mas está incluindo nessa promessa quem? Os filhos. E aí a resposta do povo é essa. Com outras palavras, Deus testemunha exortando, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra, os que ouviram a palavra, reconheceram a verdade da palavra e aceitaram sobre si, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quem foi batizado? Só os adultos? Aqui fala vossos filhos. Para vocês e para vossos filhos. Fala de idade? Aqui não traduz o texto em idade também. Então nós temos que olhar para o texto da palavra de Deus nesse caso. 1 Coríntios capítulo 7, o verso do número 14 ainda, Paulo agora falando à igreja de Corinto e trazendo isso para todas as igrejas, lembrando que as cartas não ficam necessariamente para uma igreja, mas ela vai sendo divulgada, ela vai sendo lida e relida também na vida das outras igrejas, para que possam ter conhecimento. Algumas é de questões locais, sim, alguns conhecimentos, outras é de questões gerais, o conhecimento. No capítulo 7 do verso 14 de 1 Coríntios, ele diz assim, Paulo: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém são santos. O que está dizendo aqui? Filhos de cristãos, na conotação divina, né? Deus vê eles como pessoas também santas, né? Não é só os santos adultos, por assim dizer, que nós falamos aí da nossa geração santa que adora a Deus, né? Mas os nossos filhos também são santos. Se eles são santos, a palavra santo quer dizer o quê? Separado. Os nossos filhos também são separados para estar na presença de Deus. Né? Por isso, por esses textos, nós percebemos o quê? Nós percebemos que as crianças participavam da aliança. Elas estavam inseridas na aliança. Elas eram alvos da promessa de Deus. Primeiro a aliança começando em Abraão, alvo das promessas dessa aliança que nós vemos lá, quando o Espírito Santo foi derramado sobre todas as pessoas ali naquele lugar, né? E a partir daquele momento a pregação de Pedro traz como alvo na presença de Deus aquelas pessoas, né? E junto com elas os seus filhos, e também são considerados santos, conforme Paulo fala aqui em 1 Coríntios. Aqui está falando também contexto de filhos, não de adultos, por assim dizer, filhos adultos, mas filhos de forma plena e geral. São considerados santos, separados para Deus. Os nossos filhos também são separados para Deus.
Essa é a primeira questão que nós temos. As crianças fazem parte da família e do povo de Deus, né, que precisamos compreender. Segunda questão, existe continuidade entre o povo de Deus do Velho Testamento, Israel do Velho Testamento, e o povo de Deus no Novo Testamento, que é a igreja. Também nós vemos que há uma continuidade, né? E isto é claro tanto no Antigo Testamento também quanto no Velho Testamento, em ser povo de Deus. E todas as promessas de Deus são repassadas, né, ao seu povo, que foi no Velho Testamento, e traz isso para o Novo Testamento, né? Onde nós vamos ver em Gálatas capítulo 6, que eu gostaria também de estar lendo. Gálatas capítulo 6, o verso 16. Que diz assim: e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre quem? O Israel de Deus. Está falando de quem? Igreja. A igreja é o Israel de Deus, né, no Novo Testamento. A igreja é considerada dessa forma. Logo, as crianças do Antigo Testamento, se nós olharmos, participavam da aliança. Participavam da aliança através do quê? Do rito da circuncisão, né? 8º dia, né, todo menino era circuncidado, porque nós estamos também num contexto patriarcal, né, no sentido de dos homens na presença de Deus. Então todo o macho era circuncidado, toda a criança era circuncidada, né? Participava desse rito da circuncisão que se dava ao 8º dia, né? Ou seja, e esse rito depois vai tomar forma de batismo, né? As crianças participavam, né? E o batismo ele vai ter também essa mesma conotação. As crianças do Antigo Testamento participavam da circuncisão, e o batismo vai ter o mesmo significado em ambas as dispensações, então, né? O mesmo significado aonde? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, quando o rito da circuncisão é colocado, né? Ou a purificação, a introdução como povo de Deus, né? É dessa forma então que nós vamos ter então a continuidade, né, do Israel do Antigo Testamento com o povo de Deus, a igreja no Novo Testamento. E o batismo é chamado por Paulo então de circuncisão, né? Onde está isso? Está lá em Colossenses, capítulo 2, verso de número 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do vosso corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Né? Paulo falando aqui sobre a forma de nós estarmos em Cristo. Né? Isso se dá então através da circuncisão, né? Mas circuncisão de que forma? Do Velho Testamento? Não, através do batismo, que é chamado por Paulo então também de circuncisão nesse sentido, né? Por isso que o verso 12, né, seguindo aqui de Colossenses 2:11, o verso 12 vai dizer assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, está na mesma conotação aqui da circuncisão do verso 11, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Lembrando que o batismo de Cristo, que nós vimos semana passada, é a cruz, né? Por isso que Paulo está falando dessa forma, que nós somos circuncidados, né, no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, que é o batismo de Cristo lá na cruz. Ou lá na cruz Jesus fez o quê? Ele trouxe-nos na sua presença, né, através do seu sacrifício. E nesse sacrifício, não somente nós adultos, mas também as crianças junto conosco, nesse sentido de aliança familiar que nós vemos. Essa é a segunda questão que nós temos. Existe então continuidade do Antigo Testamento com o Novo, né, justamente falando em rito. Aqui no Velho Testamento era a circuncisão e no Novo nós vamos ter o batismo. Terceiro,
O batismo de famílias inteiras no Novo Testamento. O Novo Testamento também vai mostrar que todas as promessas de Deus são repassadas à igreja, né? E dessa forma, né, famílias inteiras, né, que chegavam na presença de Deus estavam dentro de uma aliança, né, dessa aliança familiar. Nós vamos ter em Atos 11, Cornélio. Né, Cornélio, depois que desceu o Espírito Santo sobre todos, na casa de Cornélio, naquela casa, todos eles foram batizados. Né? Todos quem? Só adultos? Será que não havia crianças nesse contexto? Difícil. Questão de Lídia e do carcereiro, que vai estar em Atos 16. Também Lídia diz que ela recebeu, né, a mensagem de Cristo, e ela e toda a sua família também receberam o batismo. A mesma coisa aconteceu com o carcereiro. Né? Nesse sentido, nós vamos ter toda a família. Será que nessas famílias não haviam crianças? Eu creio que seria difícil. Né? A casa de Crispo, Atos capítulo 18, verso 8, também toda a sua casa foi batizada. Estefanas, 1 Coríntios 1,16, como exemplo, toda a sua casa também recebendo o batismo na presença de Deus. Isso nós vemos como exemplo, né? Os batismos de famílias inteiras no Novo Testamento. Lá não fala, os adultos foram batizados e as crianças aguardavam o seu momento, de forma nenhuma. Lá fala todos. E quando fala todos, nós temos que entender de forma geral. A mesma coisa vai dizer-se depois da família de Onesíforo, Aristóbulo e de Narciso também. Né? São famílias bíblicas que todos recebem o batismo. Né? É totalmente improvável não haver crianças nessas famílias, principalmente no contexto do Velho Testamento que nós vivemos. Né? João 4,53, quando fala que Jesus curou uma criança e todas daquela casa creram em Jesus, essa família depois recebe os discípulos de Jesus como igreja, e todos eles vão ser batizados. E havia uma criança ali que havia sido curada por Jesus Cristo. A Peshitta, que é uma versão siríaca do Velho Testamento, é uma tradução siríaca do Velho Testamento, que ela data do 2º século depois de Cristo, ela registra o batismo de Lídia. Né? Só que ali ela tem o quê? Ela traz um pormenor no batismo de Lídia, que é o contexto da família de Lídia. Né? E ele diz que ela foi batizada e as crianças de sua casa foram batizadas. É dessa forma que essa versão siríaca do Novo Testamento vem reforçar, né, todos na casa de Lídia, que também havia crianças ali. Em quarto lugar, a história da igreja. Havia uma controvérsia entre Agostinho e Pelágio com relação a batismo. Mais precisamente com relação ao pecado original nas crianças, que trazia então o quê? Lá no ano 300 depois de Cristo, né, um debate sobre essa questão de batismo. Né? E nesse debate, né, foi falado sobre o quê? Fala do batismo de crianças como prática normal da igreja. Eles estão debatendo, as crianças têm o pecado original sobre si, mas eles, nesse debate, o documento traz o quê? Algo interessante, que essas crianças, elas recebiam o batismo, né? Nessa controvérsia que tinha lá no ano 300 depois de Cristo. O problema do batismo infantil não está até esse momento. Até esse momento está tranquilo na vida da igreja. Aqui começa a ter alguns problemas sobre o pecado na vida das crianças. Mas nós já passamos 300 anos, né, da igreja, né, que vinha o quê? Batizando a todos da sua casa. O problema vai estar aonde? O problema com respeito ao batismo da criança vai começar a surgir no século XVII. Olha só quando, né? Lá no século XVII. Lá sim começa a entrar essa questão doutrinal de que as crianças não deveriam receber o batismo porque elas não podiam crer em Cristo naquele momento. Né? Mais precisamente, olhando para o texto de Marcos, capítulo 16, conforme nós vimos semana passada,
E nós vimos que também esse texto de Marcos, ele não pode ser lido e interpretado apenas numa só parte desse versículo. Vou ler para recordar um pouco isso, onde fala no capítulo 16, verso 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Começou aqui então um debate sobre isso. Quem crer e for batizado será salvo. Para ser batizado, teria que crer. Era a lógica que colocava. Mas o texto não termina aí. O texto continua, ele diz o quê? Porém, quem não crer será condenado. Ou seja, a criança não pode crer. Começou a questão aqui. Então ela não pode receber o batismo. Então, à luz desse texto, a criança que não crê e não recebe o batismo, ela está condenada. Na segunda parte do mesmo versículo. Não é isso que o texto estava dizendo. Era um texto que estava trazendo uma visão para adultos. Por isso os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se alguma coisa mortífera beber não lhe fará mal, e se impuser as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. O contexto que nós temos aqui de Marcos é para pessoas adultas, é para pessoas que já estão aqui praticando esse evangelho, né, e disseminando esse evangelho. Não era para crianças. Então nós não podemos pegar isso. Mas começou a surgir aqui no século XVI, então, essa questão. E depois, no século XVII ainda, desculpa, com os anabatistas, né, no mesmo século. Os anabatistas, aqueles que entendiam que a criança não poderia receber o batismo, né, firmado nesse quesito de Marcos 16. Mas há citações a respeito de batismo de criança. Feita por quem? Por Justino Mártir, né, que fala de pessoas de 70, de 60 anos batizado, já na sua infância. Ou seja, por volta do ano 80 e do ano 90 depois de Cristo. Esses tinham sido batizados e aí eles continuavam firmes na fé. É uma citação a respeito do batismo deles. Irineu, que era discípulo de Policarpo, que era discípulo direto do apóstolo João. Orígenes, que conhecia bem a história da igreja da sua época, também vai falar sobre essas pessoas que hoje adultas estavam, né, receberam o batismo na sua infância. Então nós temos também esse quesito histórico da vida da igreja. Quinto lugar, as afirmações de Jesus sobre as crianças. Como que Jesus encarava as crianças? Os discípulos encaravam as crianças de forma meio complexa, né? Não viam as crianças como clientes, por assim dizer, de Jesus Cristo. Jesus falava que das crianças já é o reino do céu. Elas já têm o reino do céu sobre si. Para elas pertence o reino do céu. Mateus, capítulo 19, o verso de número 14. Jesus abençoando as crianças, ele diz assim: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Porque os discípulos estavam repreendendo de levar as crianças a Jesus. Jesus encarava as crianças o quê? Nesse contexto familiar. Para Jesus, naturalmente, as crianças estavam inseridas nesse contexto de reino de Deus. Lucas 18, também verso 16, a gente vai ver esse contexto na vida de Jesus em relação às crianças. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraçais, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos capítulo 10, 14, Marcos também capítulo 9, verso 36 e 37, vem falar que o reino dos céus pertence também aos pequeninos. Logo, nós devemos ser também como as crianças se nós queremos entrar no reino dos céus. Jesus vai deixar isso muito mais presente ainda na nossa vida adulta, que nós temos que nos espelhar nas crianças se nós queremos o reino dos céus sobre nós.
mais precisamente Marcos capítulo 10, verso 14 e Marcos capítulo 9, verso 36 e 37, vai falar sobre esse quesito. Essas são as razões que nós entendemos as crianças como participantes também do rito do batismo, porque elas já estão inseridas no contexto eclesiástico, quando os seus pais estão servindo a Cristo, quando eles reconhecem Cristo na sua vida, ou quando um deles está servindo a Cristo, reconhece Cristo na sua vida. O que mais podemos ver? Diante disso, então, no batismo infantil, a responsabilidade não recai sobre o batizado, mas sobre aquele que leva ao batismo. Quem leva as crianças ao batismo? São os pais, ou os responsáveis por essas crianças. Logo, o batismo para a criança não é uma bênção completa, mas ela é o quê? Ela é um sinal de que pertencem ao povo de Deus, nesse sentido. Não é porque elas são batizadas que elas já automaticamente estão salvas, não vão ter nenhum problema futuro sobre a sua vida quando vier a ficar grande e não querer continuar em Cristo. Não, quando elas crescerem, elas vão ter que publicar a sua profissão de fé, tirando que a responsabilidade dos pais e trazendo sobre si, agora que elas também têm conhecimento para fazê-lo. Mas o batismo da criança, nesse sentido, então, não é uma bênção completa. Ela é um rito que insere-os e mostra isso, que elas estão inseridas na aliança familiar. Elas pertencem ao povo de Deus, como os seus pais pertencem ao povo de Deus. Não é porque os pais pertencem que elas não vão pertencer. Portanto, isso implica o quê? Que a fé dos pais os representa diante de Deus e do seu povo naquele momento do batismo, e enquanto elas estiverem também crianças, nesse sentido. Para as crianças, o batismo é um testemunho constante da obra de Deus para chamá-los à conversão. O papel dos pais é educar os seus filhos para a salvação. Essa é a responsabilidade que eles tomam diante ali do rito do batismo, conduzindo-os no ensino da palavra de Deus. É isso que nós vamos ver, Provérbios 22, 6, Efésios capítulo 6, 4 e 2 Timóteo capítulo 3, 15. Podemos ir ao texto e nós vamos ver bem presente esse quesito na vida dos pais. Se a profissão dos pais, profissão de fé dos pais, for apenas nominal, ou seja, se eles são cristãos, mas só nominais, que têm o seu nome no hall de membros de tal denominação, ou se eles fizeram uma profissão de fé insincera, ou seja, sem comprometimento real com Cristo e com a igreja a qual ela está inserida, que são os votos dados a Deus, se foram insinceros nos votos a Deus, a aplicação do batismo à criança não terá nenhum valor abençoador. Por quê? Porque os pais não vão educá-los de fato para a salvação, não vai conduzir no ensino da palavra de Deus. A fé dos pais tem que representar os seus filhos diante de Deus, mas se dessa forma a profissão de fé dos pais foi nominal ou insincera, a aplicação do batismo à criança não vai ter um valor abençoador. Pelo contrário, poderá ter um caráter condenatório. Isso também nós temos que olhar. Por isso, responsabilidade dos pais. Então, o maior problema do batismo de criança não é a veracidade do batismo. A gente já viu à luz da palavra de Deus. O batismo infantil é presente desde o Velho Testamento no ritual da circuncisão. Então, o problema não é o batismo das crianças. O problema diz respeito ao ensino e à pregação da palavra de Deus na vida dos seus pais. Se eles estão sendo sinceros, de fato, na presença de Deus. Se eles estão abrindo, de fato, oportunidade para essas crianças crescerem no conhecimento da palavra de Deus e quando adultas ou quando na idade da razão, continuarem firmes na fé que os seus pais transmitiram a elas, como exemplo e como vida, e agora elas prosseguem
nessa caminhada de fé na presença de Deus. Se os pais não cuidam da sua própria fé, e esse é o problema, certamente não cuidarão da fé dos seus filhos. Como vão cuidar da fé dos seus filhos? Vão querer jogar isso para a igreja, simplesmente eclesia, igreja, 4 paredes agora mesmo, né? Pais insinceros têm o costume de fazer o quê? Obrigar seus filhos a estarem na igreja. Pais que não têm responsabilidade com a palavra de Deus, né? Às vezes obrigam, até levam os filhos até uma altura, né? Deixam na porta da igreja e vão embora. Por quê? A escola bíblica dominical é bom para os meus filhos, para mim não. Isso daí é irresponsabilidade dos pais, não cuidam da sua própria fé. E se não cuida da sua própria fé, está dando mau exemplo à vida dos seus filhos. Certamente não vão cuidar da fé dos seus filhos, vão terceirizar essa fé, né? Terceirizar a fé é uma irresponsabilidade paterna. Nós estamos vendo isso no sábado, que começamos semana passada, sobre o sacerdócio no lar, o homem, o sacerdote da casa. A casa é onde começa a igreja de fato, a igreja existe lá, né? E depois ela toma uma conotação de comunidade dentro de um templo. É isso que nós precisamos olhar, né? Porque se os pais não cuidam da sua própria fé, como que eles vão abrir as portas para um cristianismo real na vida dos seus filhos? Eles vão mostrar um cristianismo só nominal. E nesse cristianismo nominal há incredulidade e rebeldia contra Deus. Os cristãos nominais, esses sim, são capazes de viver de forma rebelde na presença de Deus, porque os outros têm temor a Deus, né? Aqueles que estão comprometidos numa fé com Deus temem. Os nominais não, por quê? Porque é simplesmente membro de uma igreja, né? E não tem uma responsabilidade de fato com o corpo de Cristo, e bem pelo contrário, né? Vive uma vida incrédula e rebelde contra Deus. Essa é a questão. Por isso, os pais precisam ter compromisso com Deus. Compromisso com Deus que vai estar sendo vivido na vida com os seus filhos. Quais os compromissos dos pais em relação ao batismo infantil? Primeiro, educar os filhos na crença de Deus. Olha, quem educa? A igreja? Não, os pais. Os pais devem educar e devem, junto com seus filhos, estar sim na igreja para aprenderem juntos. Conforme o quê? O ensino bíblico, né? Sem o ensino bíblico, como que os pais vão educar seus filhos? Se os pais não vêm para o ensino bíblico, se os pais não querem aprender a palavra de Deus, se no dia de estudo bíblico não vão, se na escola bíblica não vão, como que eles vão ter conteúdo para ensinar os seus filhos? Educar os seus filhos precisa de conteúdo. Esse é o primeiro compromisso dos pais. Segundo compromisso, ensiná-los a ler a Bíblia, ler para e com eles, né? Existe aí uma cumplicidade, não simplesmente mandar, delegar, né, para os filhos lerem a Bíblia, mas ensiná-los a ler a Bíblia, para e com eles. Essa também deve ser. E orar por e com eles também, né? Essa é a expressão que os pais precisam ter de compromisso com os seus filhos, né? Orar com eles, né? Servindo do quê? De modelos, de bons exemplos na fé e piedade cristã. Quem traz o melhor modelo para a vida cristã na vida dos filhos são os pais, né? Não é a denominação em si, são os pais. Responsabilidade paterna. E por último, meus queridos, levá-los à igreja regularmente. Para isso, os pais devem também estar regularmente na igreja. E falando em regularmente, eu não estou falando aqui dominicalmente. O texto não diz dominicalmente, regularmente. Regularmente é sempre que possível, em todas as oportunidades, estar com seus filhos na presença de Deus, quando há oportunidade eclesiástica, né, denominacional para a vida dos seus filhos. Não é ser domingueiro na vida dos filhos. Levar regularmente à igreja para que aprendam o temor a Deus. Para isso, os pais também, na igreja, precisam ensinar temor a Deus. Ser exemplo de temor na presença de Deus.
Exemplo de amor e de respeito com as coisas de Deus. Os pais têm que levar os filhos a ter respeito e amor para as coisas de Deus. Se os pais forem rebeldes com a vida da igreja, o que eles vão estar ensinando de amor, de respeito, de temor na presença de Deus à vida dos seus filhos? Nada. Se os pais só vão aos domingos na igreja, eles estão mostrando o quê? Que basta nominalmente, uma vez por semana, bater o carimbo dominical que está tudo bem. E os seus filhos vão aprender isso também. E vão viver essa rotina na presença de Deus. Por isso, dever dos pais também é levar regularmente na presença de Deus. Concluindo, meus queridos, batismo de criança tem implicação para quem em primeiro lugar? Para os filhos? Não, para os pais. Isso precisamos entender. Primeiro, a implicação é para os pais. Depois, para a igreja. Não é inverso também. A igreja e os pais. Primeiro os pais, depois a igreja e depois para os filhos que vão crescer. Vai ter implicação para a vida deles também. É dessa forma que nós precisamos entender. O batismo tem implicações nesse quesito. Os pais, para os pais, a fé dos pais crentes. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7, 14. Os pais vão trazer para os filhos a fé, a sua fé que eles vivem. A sua fé é fonte de bênção para os filhos, se eles vivem com essa bênção. Estabelece um vínculo deles com a igreja, se eles são atuantes e não apenas ocasionais na vida da igreja. A igreja, ela tem um compromisso indissolúvel de auxiliar os pais. A igreja auxilia os pais, não toma o lugar dos pais, dando exemplo de fé e vida para os filhos dos outros. A igreja vai trabalhar esse contexto de comunidade, então. É assim que deve ser. E por último, os filhos, pelo batismo, são incluídos então na família de Deus, recebem o batismo lhes servirá de incentivo para a prática do bem, porque eles vão ter isso sobre si, eles vão entender isso à luz do seu crescimento, concretização da confissão de fé que eles vão fazer futuramente, confessando a sua fé em Deus, e obstáculo para o quê? Para a prática do mal, porque o batismo também vai trazer uma responsabilidade para a vida dos filhos no seu crescimento, para eles não viverem a prática do mal. É isso que nós queríamos falar sobre o batismo infantil. Espero que tenham entendido, tenham compreendido. Semana que vem nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Se não entendeu, volta novamente, eu digo, a esse estudo, faz uma recapitulação, olha para os textos à luz da palavra de Deus e entendamos que nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, praticamos esse ritual porque é bíblico, e temos respaldo na palavra de Deus para isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te fortaleça. Continuemos estudando a palavra de Deus. Amanhã, quinta-feira, nosso estudo bíblico, sábado a nossa escola bíblica e domingo na presença do nosso Deus. Um abraço desse irmão em Cristo, fiquemos todos debaixo da graça e da paz do nosso Senhor, com uma boa noite e uma continuidade da semana abençoada no Senhor.